O que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, pessoa, em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Segundo o sociólogo britânico T.H. Marshall, 1893 a 1981, a cidadania moderna é um conjunto de direitos e obrigações que compreendem três grupos de direitos: os direitos civis característicos do século XVIII, os direitos políticos, consagrados no século XIX e os direitos sociais do século XX. Essa teoria de Marshall é particularmente aplicável nos processos de democratização do Estado liberal em que um desses grupos de direitos tiveram sua predominância. História: o conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Nacionalidade: a nacionalidade é pressuposto da cidadania. Ser nacional de um Estado é condição primordial para o exercício dos direitos políticos. Entretanto, se todo cidadão é nacional de um Estado, nem todo nacional é cidadão. Os indivíduos que não estejam investidos de direitos políticos podem ser nacionais de um Estado sem serem cidadãos. No Brasil, os direitos políticos são regulados no Brasil pela Constituição Federal em seu artigo 14, que estabelece como princípio da participação na vida política nacional o sufrágio universal. Nos tempos da norma constitucional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, e facultativos para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos e os maiores de 70 anos. Constituição proíbe a eleição de estrangeiros e brasileiros conscritos no serviço militar obrigatório, considera a nacionalidade brasileira como condição de elegibilidade e remete, à legislação infraconstitucional, à regulamentação de outros casos de inelegibilidade. Lei Complementar N. 64, de 18 de maio de 1990. O exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais em uma sociedade que combine liberdade completa e participação numa sociedade ideal é, para José Murilo de Carvalho, a definição de cidadania. Esta cidadania naturalizada é a liberdade dos modernos, como estabelece o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A origem desta carta remonta das revoluções burguesas no final do século XVIII, sobretudo na França e nas colônias inglesas na América do Norte. O termo cidadão designa, nesta circunstância e contexto, o habitante da cidade no cumprimento de seus simples deveres, em oposição a parasitas ou a pretensos parasitas sociais. A etimologia da palavra cidadania vem do latim civitas, cidade, tal como cidadão, cidadão no oversino no espanhol, cidadão em provençal, citoyen em francês. Neste sentido, a palavra raiz, cidade, diz muito sobre o verbete. O habitante da cidade no cumprimento dos seus deveres é um sujeito da ação, em contraposição ao sujeito de contemplação, omisso e absorvido por si para si mesmo, ou seja, não basta estar na cidade, mas agir na cidade. A cidadania, neste contexto, refere-se à qualidade de cidadão, indivíduo de ação estabelecido na cidade moderna. No Brasil, nos léxicos da língua portuguesa que circularam no início do século XIX, observa-se bem a distinção entre os termos cidadão, em português arcaico, cidadão, e o fidalgo, prevalecendo o segundo para designar aquele indivíduo detentor dos privilégios da cidade na sociedade de corte. Neste contexto, o fidalgo é o detentor dos deveres e obrigações na cidade portuguesa. O cidadão é uma maneira genérica de designar a origem e o trânsito dos vassalos do rei nos territórios do vasto Império Português. Com a reconfiguração do Estado a partir de 1822, vários conceitos políticos passaram por um processo de ressignificação. Cidadão e cidadania entram no vocabulário dos discursos políticos, assim como os termos Brasil, brasileiros, em oposição a brasílicos. Por exemplo, povo, povos, nação, história, opinião pública, América, americanos,
entre outros. A partir disso, o termo cidadania pode ser compreendido racionalmente pelas lutas, conquistas e derrotas do cidadão brasileiro ao longo da história nacional, a começar da história republicana, na medida em que esta ideia moderna, a relação indivíduo-cidade, ou indivíduo-estado, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Em outros termos, fundamenta-se na concessão pelo Estado das garantias individuais de vida, liberdade e segurança. O significado moderno da palavra é, portanto, incompatível com o regime monárquico, escravista e centralizador, anterior à independência política do Brasil. No entanto, este divisor monarquia-república não significa, no Brasil, uma nova ordem onde a cidadania tem um papel na construção de sociedade justa e igualitária. Este aspecto é bem pronunciado na cidadania brasileira. Estas garantias individuais jamais foram concedidas, conquistadas ou exercidas plena e simultaneamente em circunstâncias democráticas, de Estado de direito político ou de bem-estar social. O longo caminho inferido por José Murilo de Carvalho refere-se a isto. Uma cidadania no papel e outra cidadania cotidiana. É o caso da cidadania dos brasileiros negros. A recente Lei nº 716 de 5 de janeiro de 1989, um prolongamento da luta pela cidadania dos homens de cor, cujo marco histórico formal é a Lei Áurea de 1888, ou seja, foi necessário um século para garantir, através de uma lei, a cidadania civil de metade da população brasileira, se os números do último censo demográfico estão corretos. Portanto, há uma cidadania no papel e outra cidadania cotidiana, conquistada no dia a dia, no exercício da vida prática. Tanto é que, ainda hoje, discute-se, nas altas esferas da jurisprudência brasileira, se o cidadão negro é ou não é injustiçado pela história da nação. O mesmo se pode dizer da cidadania da mulher brasileira. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, garantir sua liberdade civil, seu direito de ir e vir sem ser agredida ou maltratada. No caso da mulher, em geral, a lei chega com atraso, como forma de compensação, como retificação de várias injustiças históricas como o gênero, o direito de votar, por exemplo, conquistado através de um Código Eleitoral Provisório em 1932, ratificado em 1946. A Lei do Divórcio obtida em 1977, ratificada recentemente pela chamada Nova Lei do Divórcio, ampliando a conquista da liberdade civil de outra metade da população brasileira. Neste contexto, a lei torna-se o último recurso da cidadania, aquela cidadania desejada e praticada no cotidiano por deficientes físicos, deficientes mentais, homossexuais, crianças, adolescentes, idosos, aposentados etc. Um caso prático para ilustrar esta realidade cotidiana é a superlotação dos presídios e casas de custódia. A rigor, os direitos humanos contemplam, também, os infratores, uma vez que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Embora existam leis que visam a reparar injustiças, existe também uma longa história de lutas cotidianas para conquistar estes direitos: o direito à liberdade de expressão, o direito de organizar e participar de associações comunitárias, sindicatos trabalhistas e partidos políticos, o direito a um salário justo, a uma renda mínima e a condições para sobreviver, o direito a um pedaço de terra para plantar e colher, o direito de votar e ser votado, talvez o mais elementar da democracia moderna, negado à sociedade na já longa história da cidadania brasileira. Em Portugal, os direitos políticos são regulados em Portugal pela Constituição da República Portuguesa de 1976, com revisão constitucional de 2005, nos seus artigos 15º, 31º, 50º e 269.